Olá, meu povo! Vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre teologia sistemática. Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui de teologia sistemática a partir da página 117 da sua apostila. Espero que vocês estejam aí estudando a sua apostila com afinco, com carinho, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Não desanimem, vamos continuar o nosso curso. Teologia, como vocês sabem, é o ramo da ciência que estuda as coisas concernentes a Deus. Nós sabemos disso, não é? E estudar teologia, ela tem a sua relevância, tem a sua importância e, claro, ela nos ajuda a conhecer muito mais sobre os conteúdos da Bíblia. A teologia é um estudo científico, porque ela se vale de comprovações por diversas ciências auxiliares. Ela trabalha também a geografia, a história, a arqueologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia e etc. E ao mesmo tempo, claro, a questão da religião, um reflexo acerca de relação entre Deus, o Deus que criou todas as coisas, e Deus que sustenta todas as coisas. Tá bom, pessoal? Então, quais são as vertentes da teologia? Quando nós falamos em teologia, quais são as vertentes? Nós temos a teologia bíblica, que é a organização dos ensinamentos teológicos, tendo como base os trechos da Bíblia em que ocorrem, os trechos que ocorrem, não por tópicos separados, tá? Então a teologia bíblica é de acordo com a narrativa bíblica. A teologia histórica, que é o estudo do desenvolvimento cronológico do pensamento teológico, tá? No caso do cristianismo, ele vem de acordo com os tempos bíblicos, vem ali relatando com os tempos bíblicos. Temos a que nós chamamos de teologia prática, que é uma nova vertente dos estudos teológicos e significa mais ou menos que indica, né, no caso, todo e qualquer serviço que, como líderes do povo de Deus, realizamos para a glória de Deus. Então, aquela parte prática da teologia bíblica, da teologia. Então, entra aí a teologia pastoral, a teologia missionária e teologia de educação cristã, etc, etc, que a gente chama de teologia prática. E nós vamos falar um pouquinho, o nosso objetivo aqui é falar da teologia sistemática. O que significa isso? É estudar teologia de uma forma prática, de uma forma organizada, de uma maneira de apresentar as doutrinas da fé cristã, que está inserida na Bíblia, mas colocar de uma forma sistemática, sistematizada, de uma forma organizada, para que possamos entender toda essa questão doutrinária, tá bom? Então isso é importante. Então a teologia sistemática, ela trabalha a questão dos tópicos, cada tópico sendo importante como estudo de doutrina para cada um de nós. E doutrina o que é, querido? Doutrina é ensinamento. Doutrina, a palavra doutrina significa ensinamento, que é diferente de comportamento, de costume, de dogmas, crendices. Tudo isso é diferente de doutrina. Porque crendices, dogmas, costumes, práticas religiosas, isso tudo passa, é para determinada época. Agora, a doutrina não. A doutrina, ela é eterna, ela é princípio. E princípio a gente não abre mão. Fiquem atentos a isso, tá? Princípios são doutrinas, são princípios. E princípios a gente não abre mão, tá? Aí dentro da teologia sistemática, como nós falamos antes, né? Essa questão dos credos que nós temos por aí, nós temos alguns credos dentro da religiosidade. Então nós temos os credos nós temos os seguintes credos, lá na página 120, como diz a nossa apostila aí, os seguintes conceitos. Nós temos aquilo que a gente chama de crendice ou crença, né? Que é o ato ou efeito de crer,
Crendice é a superstição. Nós temos os costumes, que são procedimentos, comportamentos de acordo com cada sociedade. Nós temos os dogmas, que são pontos de uma doutrina religiosa. Né? Então, na Igreja Católica você vê muito isso. Você tem a doutrina, que é isso que nós estamos estudando aqui, que é um conjunto de princípios que servem como base de um sistema religioso. Por isso que eu disse antes, doutrinas são princípios que precisa ser estudado, que é diferente de fundamentalismo, de fanatismo, porque o fanatismo é alguém que se inspira numa divindade. Aquele que é fanático é aquele que está inspirado em uma determinada divindade, que fica ali adorando aquilo tudo ali, tá? O fundamentalismo, ele tem observação rigorosa naquela questão ortodoxa, você não abre mão de estudar ou de pensar em outra coisa. Então esses são os tipos, né? E são os tipos de base que as pessoas têm nas suas religiões, diferente do que nós estamos estudando aqui, que são as doutrinas, que são os princípios, tá bom? O que a teologia sistemática ela propõe é exatamente organizar o estudo das doutrinas, queridos, de uma forma que você possa ter mais facilidade de entender. Qual é a base? A base é bíblica. Vocês vão perceber que durante todo o nosso estudo de teologia sistemática aqui, vocês vão entender que nós vamos deixar aqui os textos bíblicos, na nossa apostila estarão sempre os textos bíblicos, fazendo aquele link entre a doutrina, o estudo e o texto bíblico, tá? A teologia sistemática, nós precisamos entender que existem outras visões ou cosmovisões sobre teologia. Então nós temos a cosmovisão do catolicismo. Nós temos a cosmovisão do catolicismo, que entende o quê? Que reconhece o Papa como a sua autoridade maior. Nós temos a cosmovisão, a visão do espiritismo, digamos assim, a doutrina do espiritismo, que entende que, de acordo com Allan Kardec, que entende que a reencarnação é a base do espiritismo. Nós temos a doutrina do animismo, que são aquelas religiões africanas, que é um sistema de crenças em que atribui a espiritualidade àquela divindade ou a seres vivos. O ateísmo, que é um sistema filosófico que nega a existência de Deus e afirma que tudo que existe no universo tem uma causa e efeito, tá? A nossa cosmovisão bíblica, a nossa cosmovisão é a Bíblia. A gente não abre mão disso. Por isso que a nossa doutrina está baseada na Bíblia. Por que devemos estudar teologia sistemática? Primeiro, porque nos capacita a ensinar. Nós entendemos, nós conhecemos, nós vamos aprender e nós vamos ensinar. Segundo, ter argumentos para vencer as falsas doutrinas. Ou seja, ter base bíblica para defender a nossa fé. E como nós devemos estudar teologia sistemática? Primeiro, amados, com oração. Com oração. Segundo, com humildade. Terceiro, com a razão. Perceberam? Podemos orar e ter a nossa razão. Oração, humildade, com a razão, ajuda de outras pessoas. O que vocês estão fazendo aqui no seminário? Vocês estão buscando essa ajuda para entender sobre teologia? Compilando e entendendo todas as passagens bíblicas. Por isso que eu sempre digo aqui, amados, não deixem de ler as referências bíblicas. Você viu lá, essa doutrina aqui, está aqui a referência bíblica, vai lá consultar, sempre com a sua Bíblia aberta do lado, para consultar os textos bíblicos. Né? E com alegria e louvor, entendendo que o que está aqui serve para a nossa vida diária, tá bom? Então nós fizemos essa introdução de teologia sistemática e na próxima aula nós vamos continuar, propriamente dito, nós vamos entrar, melhor dizendo, propriamente dito na nossa lição. Estudem, fiquem atentos ao que nós estamos postando lá no grupo, porque todas as informações são importantes, tá bom?
Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo no coração de vocês.